Então, a coisa mais importante saber sobre a coluna pediátrica é que toda coluna é um complexo osteocartilaginoso, mas o que domina é o osso, mas na criança o que domina é o complexo cartilaginoso. E como nós temos muita cartilagem e essa coluna absorve mais o impacto e há menos fratura, mas em contraste a isso, mais lesões aos ligamentos. Isso é porque a criança consegue esticar a coluna e os ligamentos mais do que conseguem esticar a medula. A medula pode sofrer uma lesão antes de ter uma lesão detectada nos ossos e na cartilagem. Muitos desafios para interpretar a coluna pediátrica e também alguns padrões únicos ou singulares dessas lesões. Então, o que está errado nesse desenho que eu consegui na internet? Tem alguns radiologistas aqui que sabem que a criança não é apenas um pequeno adulto, mas na verdade é um pequeno adulto com epífises abertas. Então, seja um anão, quem sabe, ou uma criança que parou de crescer. Então, lembre-se, por causa das epífises abertas, existem diferentes padrões de lesão. A 10 a 12 anos de idade, nós começamos a ver padrão de lesão que se assemelham aos adultos. Então, vendo aqui, a primeira coisa que chama a atenção é C2. Deixa eu colocar uma setinha aqui. Está ligeiramente para frente em relação a C3. E essa é uma pseudoluxação, subluxação normal. E as crianças têm esse tipo de coisa. E também essa parte anterior do corpo C3 e os outros corpos são normais. Isso aqui é normal numa criança pequena. Vamos conversar sobre outros achados. Aqui, pseudo-subluxação C2 e C3, quase a metade das crianças tem esse tipo de achado. E geralmente essas crianças se saem bem. E se você puder conversar na emergência, você saberá que a criança está bem. Mas, se você não tem essa oportunidade, veja essa linha laminar e tudo deve estar bem alinhado. Se por algum motivo não fizermos isso na emergência, mas flexão e extensão, você perceberá que não deve ter mais do que 1 milímetro de desalinhamento. É uma relação muito próxima. Também eu recomendo esse trabalho em Radiographics. Eu sei que é antigo, de 2003, mas a minha amiga Daniela e eu lemos isso a primeira vez na residência, mas ainda é um trabalho que explica muito bem a anatomia e os mecanismos. Eu não gosto de medidas. Se eu tenho que medir muitas coisas, é porque você tem um grande problema. E eu acho que a análise das relações é muito mais útil. Mas nós devemos saber que em crianças você pode permitir um intervalo maior do que em adultos, até 5 milímetros, por causa da flexibilidade dos seus ligamentos. Agora, outra coisa importante, principalmente nas crianças 5 ou 6 anos, você deve tentar, quando for possível, encontrar um achado suspeito na radiografia, para depois ir para a ressonância e pular a tomografia, porque a gente está procurando lesões ligamentosas do que fraturas. Aqui uma outra armadilha, tá? A fratura pseudo-Jefferson, a massa lateral de C1, um pouquinho fora de alinhamento, e isso pode ser um achado totalmente normal numa criança. E o próximo passo seria tentar falar com a emergência e descobrir que a criança está bem, está mexendo bem o pescoço. Agora, eu também diria que a visão odontoide não é muito útil para uma criança pequena. Você precisa lateral
e piviu. O wedging anterior, até 8 anos de idade. Aqui vocês podem ver a criança com 5 anos, C2, C3, pseudosubluxação, não há inchaço das partes moles, intervalo normal, um pequeno wedging de C2, C3. Aqui uma criança mais velha, onde os corpos vertebrais se tornam mais quadrados. Esse é um achado normal, não pode ser confundido com trauma. Agora, sincondrose pode ser um grande problema. Geralmente, sincondrose do arco C1, anterior e lateral, e outro posterior na linha média, mas você pode ter outros que podem causar problemas. Vejam este caso aqui com trauma, margens irregulares, sem córtex, não está corticado, e numa posição assimétrica, né, diferente do que o normal. Percebam também ossificação que pode criar problemas. C2 é uma vértebra muito complexa, porque enquanto C1 gira com o crânio e côndilo occipital, C2 gira com o resto da coluna cervical. Então, nós temos um centro de ossificação aqui no corpo dens, aqui é uma visão anterior, um centro de ossificação para cada massa lateral e outro para o corpo de C2. Então, lembre-se que você pode ter fraturas, mas também perturbações dessa sincondrose. Analisando aqui C2 e outro corpo, olha a sincondrose, um foramen excesso. E também importante perceber, porque eu já vi isso chamado de fratura, podemos ver um pequeno defeito anterior em ambos os lados. Esse aqui é um outro centro de crescimento, outro centro de ossificação. Não podemos confundir isso com uma pequena fratura que precisa de uma angio-CT. Tá certo? Outra característica importante na anatomia pediátrica, a presença de apófise anular ou anel ao redor da margem do corpo vertebral, e tem uma ligação muito forte ao disco, então isso pode causar deslocamento do anel do corpo vertebral. E geralmente um padrão que a gente não vê nos adultos. Quando você analisa a imagem, vocês podem ver essas linhas aqui, e até na tomografia é muito mais sutil que esse anel. Bom, todo mundo que fala sobre radiologia pediátrica sempre coloca um slide que diz: crianças não são pequenos adultos. E agora as pessoas estão dizendo que o feto não é uma criança pequena e o embrião não é um pequeno feto. Mas, enfim, o que é importante nas crianças, todo mundo que tem uma criança pequena, a gente sabe que a cabeça é grande em relação ao resto do corpo. Há um alto centro de gravidade, elas caem muito, sofrem quedas. Os músculos vertebrais são fracos, eles não têm o reflexo protetivo. Quando eles caem às vezes batendo o rosto no chão. A laxidão lagrimentosa e também algumas características anatômicas. Isso predispõe a coluna cervical a ter mais mobilidade, mais suscetível a uma lesão. Essa criança com meses de idade, vocês podem ver que aqui a articulação tem um pouquinho de cartilagem, por isso que está meio alargado, mas uma dica importante é que é sempre mais estreita. Então, C0, C1 mais estreito do que C1, C2. Tá? Você verá isso em praticamente qualquer idade. Então, aqui, sincondroses. Vejam bem o ângulo, articulação de 7 meses versus 9 anos. Muito mais horizontal, muito mais vertical. Então, essas articulações estão travando a coluna bem melhor do que na criança. O outro fator que causa
O trauma na coluna cervical superior é o fulcro, o movimento, a amplitude de movimento. Aqui a definição é quando você aplica uma força e existe um eixo, e no nascimento é muito alto, C2, C3, é onde você tem a maioria das lesões em pequenas crianças, com deslocamento caudal até 8 anos de idade a C5, C6. É por isso que nós vemos mais fraturas cervicais C5 e lesões mais altas nas crianças ao redor de C2. Vejamos a anatomia dessa junção crânio-cervical. Existem vários ligamentos que se ligam ao dens e o clivus. É muito importante saber essa membrana tectorial, continuação do ligamento longitudinal que se liga ao clivus. Geralmente nós não vemos todos esses ligamentos na tomografia, pelo menos nos Estados Unidos. Nós diminuímos tanto a dose de radiação na tomografia que a gente quase não vê mais os ossos. Podemos identificar fraturas, mas não esses detalhes. Em nome da segurança radiológica. Então, tomografia é diagnóstica, mas não é muito linda de se ver. É importante saber que o trauma à cabeça, as crianças podem chegar em coma. Então, se há um trauma grave, é uma boa ideia fazer algumas imagens, pelo menos da coluna cervical. Então, vejam este caso. Tomografia sem contraste, tem sangue no ventrículo e nas cisternas anterior ao tronco cerebral. Quando fazemos uma reformação sagital, é importante, mesmo se você está lendo tomografia 3 ou 5 milímetros, ter os cortes finos, porque hoje em dia é multi-slice, então obtém a reformação nos planos sagital e coronal, essa hemorragia posterior ao clivo. Isso pode ser em vários compartimentos aqui subaracnoide. Isso indica muito bem que alguma lesão grave ou trauma grave aconteceu aí. Agora, ao mesmo tempo, nessa criança, nós fizemos uma tomografia e lembre-se que eu disse aqui é mais estreito do que aqui embaixo, então aqui é uma inversão da relação normal. Isso, eu gosto de olhar para o sagital, a maioria das pessoas vê coronal, existe uma simetria aqui. Então, isso sozinho é uma indicação para uma ressonância para procurar uma lesão ligamentosa e lesão também na medula. E quando nós fizemos isso, vocês podem ver fluido anormal na articulação, e aqui T2 sagital, não a lesão na medula, mas está tudo intacto, sem inchaço das partes moles, está tudo normal. Então sempre veja a membrana tectorial e você pode ver como essa membrana é escura aqui. Para muitos radiologistas é a mesma coisa como ver tendinite, tudo é escuro. Quando fica cinzento ou interrompido, aí é um problema. A ruptura da membrana geralmente se liga a sincondrose no meio do clivo e possivelmente alguma lesão nos ligamentos apicais. E se você não souber qual é o ligamento, chama de peridental, todos ao redor do dens C2. Periodontoide também é um bom termo. Então, aqui é uma lesão de distração, a tanto occipital, com assimetria, ruptura da membrana tectorial e ruptura no ligamento apical. Todas essas lesões crânio-cervicais, você não precisa ver a classificação, elas são instáveis até que provem o contrário. Essa criança precisa de avaliação neurocirúrgica. Então, tudo é instável até você provar o contrário. Essa entidade hematoma retroclival é composta por diferentes compartimentos. Você pode ter hemorragia epidural, como aqui, se você considerar a membrana tectorial como parte da dura, aqui é uma hemorragia epidural na tomografia.
E às vezes você só tem da cabeça e não da coluna cervical. Então veja as partes moles, plano sagital, e idealmente a tomografia deve ir até C2. Mas pelo menos veja essa região para ver se você encontra alguma coisa anormal. Às vezes a lesão é totalmente óbvia e catastrófica. Aqui é um caso onde a cabeça não está ligada à coluna cervical. Podemos argumentar que alguns políticos brasileiros e americanos são assim, né, onde a cabeça parece que não se comunica com o resto do corpo, mas isso provavelmente é o resultado será a pessoa vai ficar tetraplégica ou até morte, mas podemos ter uma lesão grave que ainda é compatível com vida. E aqui, uma distração crânio-cervical assimétrica no lado direito, bem alargado. E essa articulação do lado esquerdo também é alargada. Obviamente, nós temos que seguir esses casos com ressonância. Aqui o mesmo caso, com uma contusão muito grave. E dependendo da gravidade pode impactar a medula. Por isso que esses pacientes têm um alto risco de disfunção respiratória e até morte. O outro ponto importante é a hipófise e o anel também são centros de crescimento, ou seja, a coluna está crescendo. Se você tem uma lesão ali, aí você pode ter uma perturbação das hipófises e também a lesão da medula pode causar disfunção neurológica assimétrica. Tudo isso pode levar ao desenvolvimento de deformidades na coluna, alguns meses ou anos após a trauma. Então, uma lesão na medula ou ao esqueleto que está crescendo ou desenvolvendo pode criar deformidades. Então, os problemas para a criança com essa lesão está apenas começando agora, infelizmente. Nós temos essas medidas que nós procuramos. Existe uma coisa chamada de intervalo Bayesian Dense, ou BDI. Aqui nós não precisamos medir essas linhas amarelas para saber que é grande demais. Esse espaço é maior do que o C2. Aqui uma sincrodose na base de C2. Aqui esse espaço também é enorme demais. Então, com experiência mínima, você não precisa medir tudo. Mas também é importante saber que na criança menor não há ossificação da ponta do dente. E eu já recebi casos que nem essa tomografia, que era alargado, mas na verdade o que você precisa fazer é analisar isso na janela de tecido mole, a cartilagem, e por este motivo, alguns pesquisadores publicaram esse intervalo Bayesian cartilaginoso dense, não até o osso, mas a ponta da cartilagem, ou seja, essa pequena linha branca. Mas honestamente falando, você realmente precisa medir. Se você vê que C2 está muito próximo à ponta do dense e toda a membrana intacta, nós sabemos que é uma coluna normal. Então, fique atento que tomografia nem sempre mostra toda a anatomia, porque a cartilagem é ali. Agora, isso é para mostrar as limitações da radiografia. Esse jovem, na verdade 10 anos de idade, entubado, tubo nasogástrico, talvez alguma coisa aqui, um inchaço, mas o paciente está entubado, então não dá para avaliar muito bem. Dense está longe do clivo, não dá para ver bem. C1, C2, tem uma certa distância. Então, podemos descrever todos esses achados e recomendar uma ressonância, ou podemos descrever esses achados e chamar o clínico, e o clínico diz, esse paciente já está na UTI, em coma, eu não tenho como fazer nada. Aí você pode dizer, olha, esse raio-x não é totalmente normal, fica muito difícil, qual é o próximo passo? A ressonância
vai mostrar melhor do que a tomografia. Essa criança, como chegou depois de um acidente automobilístico, teve uma tomografia da cabeça, e o que é muito importante é ver as partes moles no plano sagital, que nos ajudou muito. Tem uma hipodensidade aqui das cisternas, talvez um pequeno pontinho, né, de uma lesão hemorrágica no tronco cerebral, mas vejam essa relação entre o clivo e C2. Parece que está maior. Eu estou muito preocupado com a membrana tentorial. Agora, não ao mesmo tempo, mas alguns dias depois, porque sabíamos que havia essa lesão. Essa criança teve angio-CT, nenhuma dissecção das artérias vertebrais, mas percebam esse alargamento da articulação, que é assimétrico, né? Isso é normal. Vejam a ressonância que mostra esse inchaço, perturbação da membrana e talvez alguma lesão. Nós fizemos T2 de alta resolução, SFP, Fiesta, e mostramos que um lado da membrana aqui está intacto e um lado rompido. Aqui, lesão com a contusão e o tronco cerebral com foco de uma lesão também. Aí, fraturas odontoides ou dents, é bem semelhante a adulto, a não ser que é uma fratura na base do dens ou sincondrose, tipo 1, 2 e 3, mas aí na ponta do dens, na base do dens, ou corpo de C2, então se assemelha muito aos adultos. A medula cervical é suscetível a Skiwara, que é a lesão sem anomalia radiográfica, no raio-x ou na tomografia. E é isso que estamos falando. Essa criança tem uma lesão na medula e o raio-x totalmente normal, às vezes associado à lesão ligamentosa também. Mielopatia que acontece sem instabilidade ligamentosa, acontece em crianças pequenas e na coluna cervical também, maus tratos, todo tipo de mecanismo pode acontecer, flexão, hiperextensão, distração. Infelizmente, é como a criança se apresenta no hospital. Se já existe disfunção neurológica grave, aí é um problema. Outra coisa para lembrar é que nem todas as crianças são normais na linha de base. Podem ter condições, aqui uma criança com síndrome de Down tem uma base normal, mas com o tempo e a instabilidade, isso pode causar uma mielopatia na junção devido à compressão crônica. A lesão aqui que eu quero mostrar para vocês é uma criança após um acidente de carro, com algumas fraturas. Isso não é instável, porque não há nenhuma lesão ligamentosa, mas também lesão na nuca. Mas no recém-nascido, por exemplo, aqui edema, que pode ser um sinal de maus tratos. Com hemorragias, e você vê esse tipo de coisa, e não existe uma boa explicação, a criança só caiu do sofá, por exemplo, aí é mais um elemento para você pensar em maus tratos. E nos últimos minutos eu vou falar sobre a coluna torácica. Isso é menos frequente do que a coluna cervical, porque é uma força estabilizante ali, é muito mais comum T5, e você pode ter fraturas por compressão. O prognóstico geralmente é bom, se não estiver ligado a uma lesão ligamentosa, mas aqui um caso de um acidente de carro. Aqui uma ruptura e uma contusão que pode não aparecer aqui na imagem, porque talvez esteja distante do ponto original do trauma. Então, se você suspeita esse tipo de coisa, e você vê uma lesão ligamentosa,
E faça a imagem também da cervical e vice-versa. E toda ressonância torácica na criança deve incluir até o cônus medulares. A pessoa pode dizer, mas isso é L2? Você diz, tudo bem, essa é a medula torácica. Então sempre inclua até a ponta do cônus na ressonância. Aqui um exemplo de deslocamento. E vejam como o disco deslocou do corpo vertebral e a líquor entrando nesse espaço. Aqui é trauma muito grave de alta energia. Aqui com esse cinto de segurança antigo, esse é o mecanismo perfeito, esse tipo de fratura, compressão anterior e lesão ligamentosa associada a uma fratura, como nesta figura, ou talvez associada a essa lesão, como podemos ver neste caso, e vocês podem ver T2, a fratura. Agora, quanto mais alto, geralmente é toracolombar, quanto mais alto, maior a probabilidade de lesão na medula. Aqui uma criança menor, com o mesmo mecanismo, o disco um pouco maior e o espaço com certeza também maior. É uma fratura bem aqui. Algumas palavras sobre esse assunto. Não é comum ter hematoma subdural na coluna, mas acontece. É importante reconhecer uma criança com leucemia. Vocês podem ver os corpos vertebrais escuros aqui em T2, é uma consequência da leucemia e transfusões, etc. E essa criança teve uma posição lombar, ficou com fraqueza, etc. Teve uma ressonância e era hematoma epidural. E cada vez que o status clínico muda um pouquinho, você faz outra ressonância e era um feriado. Então, eu só vi isso aqui na terça-feira depois do feriado e a neurocirurgia ia intervir. Mas se você analisar bem esse caso, a gordura está intacta e tem esse acúmulo aqui, então no espaço subdural. É raro, mas acontece. E o que é único aqui desse acúmulo, quando chega a nível sacral, pode atravessar a linha média e dividir esses feixes de raízes nervosas. Você nunca verá isso com hematoma epidural. Então, vocês podem ver os feixes direito e esquerdo sendo separados por hematoma subdural. Isso acontece a nível lombosacral. Tem um ótimo trabalho em Radiographics sobre isso. Hematoma epidural, você é capaz de ver, né, nesse caso adulto, hematoma epidural espontâneo. Aqui o hematoma. Geralmente vemos uma linha escura separando o hematoma do canal. Como nós não tínhamos certeza se era uma massa epidural como linfoma, fizemos essa outra imagem e não houve realce. Então, realmente, era um hematoma epidural espontâneo. Então, se você analisar bem na coluna, você geralmente é capaz de localizar a dura, saber se é deslocado ou não. Espondilolise. Eu quero falar sobre espondilolise. Parece ser um cachorro, né? E a coleira do cachorro, essa é uma fratura. Existe uma certa polêmica, mas a minha opinião é que não existe espondilolise congênita. O que encontramos nas crianças, às vezes, é uma fratura que já cicatrizou. Então, você vê o defeito. Então, é mais comum L5-S1, sabemos que algumas crianças têm o sacro bem horizontalizado nos adultos. É uma doença degenerativa, L4, L5, que causa um defeito ou até uma fratura. Geralmente são crianças ativas que estão correndo, jogam futebol, mais meninos jogando futebol e meninas também jogando futebol. Não sei porque nos Estados Unidos futebol é o esporte de menina, mas enfim, aqui vocês podem ver uma fratura
entre as duas fraturas pars articulares, entre as duas articulações, há uma fratura, o edema, né, na medula óssea. Se existe um mau alinhamento e se existe edema, mesmo se você não vê um mau alinhamento, o edema na imagem T2 faz o ortopedista dizer para a criança, olha, descanse durante alguns meses. Deve ser difícil ser pai da criança, que a criança tem que ficar em repouso em alguns meses. Se a criança não repousar ou o diagnóstico for tardio, é isso que acontece. Pitose da coluna lombar. Então, a coluna cai dentro do sacro. Resumindo, nós falamos como existe uma anatomia única e padrão na coluna pediátrica, com mais lesões da medula e ligamentos do que fraturas. Por isso que nós preferimos a ressonância, principalmente nas crianças menores, e pular a tomografia quando for possível. Mostramos como há um pouquinho mais de anatomia que nós precisamos lembrar e pensar na junção crânio-cervical, mesmo em tomografia da cabeça. Então, o clínico talvez não vai pedir essa tomografia, mas você tem que analisar essa região porque é importante. E eu espero que eu consegui mostrar para vocês a abordagem prática, conhecendo o status neurológico da criança e sempre falando com o clínico e a emergência ou na UTI. É muito mais útil do que simplesmente saber os valores para colocar no laudo, sem saber o que realmente está acontecendo com essa criança. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção.